começar a gravar de novo. Eu Miquel pode sair da sala, viu? Depois ele sai. Foi bem beber água. deve ter sido. Deixa os meninos chegar. Certo, eu vou apagar aqui o quadro. Pronto, já Estão está chegando. chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, João. Eu vou apagar aqui, viu, Bom dia, gente? professora Enquanto vocês. Patrícia. Pode Bom dia. apagar, Patrícia, que já terminou. Deixa eu tirar Miquel. Cadê Miquel? Já saiu? Já. Saiu já. Pronto. Então, pessoal, comecem a fazer as atividades de educação física, o exercício. Depois tem a atividade de redação. Redação, como eu já disse, não é o texto para fazer, certo? É para fazer lá os negócios que eu falei, nas orientações do grupo do WhatsApp. Olha, eu estou vendo aqui somente. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver novamente. Somente aqui Rebeca e Yasmin, deixa eu ver se tem mais, e Ivoni, que postaram as observações das aulas, as atividades no grupo lá do Google Sala de Aula de Informática. O restante não postou nada, certo? Tem que postar. Eu disse a vocês que toda vez que fizer uma atividade do dia, tem que postar lá foto para a gente saber que vocês estão fazendo. Então, só um aqui que postou, certo? Só um aqui que postou. Aliás, do 3, né? 3 do nono ano. Então, não postaram as fotos, a gente está avaliando, certo? A gente está avaliando e vocês não postaram. Aí tem que observar isso direitinho, porque senão vai ser prejudicial na nota. Então, lá no grupo, lá no Google Sala de Aula de Introdução à Informática, somente Rebeca, Ivoni e Yasmin que postaram. Eu quero que poste até sexta-feira, porque senão vão ser excluídos lá do Google Sala de Aula de Informática. Nem João, nem Caio, nem Micael e nem Amanda pegaram e postaram, viu? Então, Patrícia, pode ir seguindo aí, viu? Boa aula, até 9 horas, viu? Tá certo, Marcolino. Obrigada. Para você também. Certo, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia. professor. Tudo bem com vocês? Tudo, e com a senhora? Comigo também, João. Graças a Deus. Professora, qual vai ser o assunto da matéria da aula de hoje? Continuação, João, da aula passada, é trinômio quadrado perfeito. Lembra Lembro. que eu extraí a raiz do primeiro e do terceiro termo? Eu vou concluir os Lembro. dois exemplos, tá certo? Tá Pronto. certo, Eu professora. vou colocar aqui no quadro a página, tá certo? E escrever os exemplos. Só um instantinho, enquanto vocês vão Tá bom. pegando o livro ou o caderno.
Foi aqui, gente, onde eu parei, na página 48, eu estava explicando o trinômio quadrado perfeito, que é o último caso de fatoração, o quarto caso. Tá certo? Aí, como foi que aprendemos, ó, a deixar essa forma fatorada, né? A gente tem um trinômio, 3 termos aqui. Aí, lembra que eu disse, ó, você pode deixar uma linha aqui, vou fazer aqui do lado, ó. Você abre, fecha parênteses e deixa elevado ao quadrado. Esse quadrado vem daqui, ó, quadrado perfeito. Você extrai a raiz do primeiro termo, raiz de A ao quadrado. Parece que eu fiz, eu não lembro se eu fiz esse exemplo, mas vamos fazer novamente. A raiz de A ao quadrado vai ser A, porque você simplifica o 2 com índice 2, tá? O expoente com índice, fica só A. Esse menos fica aqui. Esse menos do termo central do trinômio, ele vai ficar aqui. E depois você extrai a raiz do último termo, a raiz de 49 é 7. Pronto, essa é a forma fatorada desse trinômio. Aí, se você quiser saber se está certo, né, como é que você faz? Você pega o 2, esse 2 aqui, do quadrado perfeito, e multiplica pelos termos que você extraiu a raiz. Multiplica por A e depois multiplica por 7. Então, vai ficar 2A vezes 7, 2 vezes 7 dá 14. E o A você repete, que o A é a variável. Depois você coloca o sinal do termo central, que é menos. Então, aqui a gente verificou que está correto. Deu menos 14A. Tem que dar o segundo termo do trinômio. Se der o segundo termo, então você fatorou de forma correta. Tá certo? Alguma pergunta nesse... Ah, professora, agora entendi esse exemplo. Entendeu, João? Entendi, professora. Quando a gente terminar essa parte de fatoração, aí a gente vai entrar na parte de equações de segundo grau. Está bem pertinho já. As aplicações dos casos de fatoração. As aplicações. E depois que entra, né? Vamos fazer esse outro? Acho que está faltando um número aqui. Deixa eu olhar. Ah, está faltando um expoente 2, que eu tinha esquecido aqui. Pronto, então vamos fatorar. A gente tem um trinômio, 3 termos. Ah, professora, eu tenho uma dúvida. Qual é a Sim, função daquele 49 ali? a função do 49 Isso. é você só extrair a raiz dele. Ele está Ah, aqui certo. como quadrado perfeito, tá certo? Por Tá exemplo, se certo. fosse 48, aí não teria a raiz exata, não era quadrado perfeito. Tem que ter pelo menos dois termos com raízes exatas, tá? Com quadrados perfeitos, que a gente chama. No caso, teve A ao quadrado e 49. Se tivesse só o 49, não tivesse o A, aí não seria trinômio quadrado perfeito. Vocês vão ver que lá no exercício, referente a esse assunto, vai ter algo parecido, que ele pergunta, esse trinômio é quadrado perfeito? Então, você verifique se tem pelo menos dois termos em que você pode extrair a raiz exata, tá certo? Se Tá tivesse certo, professora. outro número aqui sem ser uma raiz exata, então não seria trinômio quadrado perfeito. Seria um polinômio qualquer, sem ser perfeito, porque ele chama perfeito porque pode ser extraído a raiz. Vamos Entendi. fazer, entendeu? Vamos fazer esse outro Entendi, professor. exemplo? Obrigado. Vamos. Olha, aí você pega o menos, coloca aqui, gente, o menos, ó, que é o sinal do termo, do segundo termo do trinômio, né? Primeiro termo, segundo e terceiro. E eleva ao quadrado. Já deixa elevado ao quadrado por conta de que é um trinômio quadrado perfeito. Aí depois você vai extrair a raiz do primeiro e do último termo. Se caso você pegar algum que esse termo esteja no meio, aí depois você só organizar, você bota ele para o último termo. Se esse 81 y quadrado viesse aqui, e você perceber isso nos exercícios, aí você coloca ele para ser o terceiro termo, tá? É só deixar de forma ordenada. Mas se ele já tiver, assim, primeiro e terceiro termo, pode ser extraído da raiz? Pode. Então, aqui no quadrado perfeito.
Que às vezes ele pode deixar esse aqui e esse ali, para confundir, né? Mas você deixa na ordem, do primeiro e o terceiro sendo extraído a raiz. Vamos extrair a raiz? Ó, o sinal de menos já está referente ao segundo termo. Quem é a raiz de 16? A raiz de 16. 4. Isso, muito bem, 4. E a de x ao quadrado, x, tá certo? Aí vem aquela explicação, né? Porque a gente cancela o 2 expoente o índice, expoente na raiz quadrada, sendo que está omitida, né? Aí aqui, ó, gente, veja como é fácil essa parte de trinômio. Raiz de 81, certo? Que é a raiz quadrada de 81. 9. Isso, muito bem, 9. E a de y quadrado? Y. Tá certo? Dado um trinômio, fatore este trinômio. Como vai fatorar? Extrair a raiz, no caso do primeiro e do último termo, e colocar o sinal do segundo termo. Vamos ver se está correto? Aí, para você fazer a verificação, você pega o 2, multiplica pelos termos que você encontrou. 2 vezes 4x vezes 9y. Lá no livro ele coloca isso aqui também, tá? Agora é só multiplicar. Se der o termo do meio, o segundo termo, então está correta a nossa fatoração. Aqui 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 9 dá 72. Mas tem as letrinhas, né? 72xy. As letras são incógnitas, né? Números desconhecidos. Sim, aí agora você coloca o sinal do termo, do segundo termo, é negativo, eu coloquei o sinal. Aí você verifica, esse valor deu exatamente o segundo termo? Deu, então está correta a sua fatoração. Pronto, gente, é só isso. E com isso a gente termina os casos de Ah, professora, é fácil. É, não é verdade? Pronto, podem copiar. No caso, são 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui pode fazer do lado. Eu vou só pegar um pouquinho d'água enquanto vocês estão copiando. É rapidinho, viu? 3 minutinhos. Tá bom, professora. Já já eu volto. Tá certo. E eu já acabei de copiar, viu, professora? Tá certo, Ju. Só 3 minutinhos que eu. Pronto, voltei. Eu posso apagar, gente? Não, professora, peraí. Certo.
Professora, Dois, bom, então eu vou falar aqui, a senhora disse que está correto. Então, basicamente, o trinômio quadrado perfeito se resolve desse jeito. Bom, sabe o segundo exemplo que a senhora passou? Foi assim: a gente vai pagar a raiz quadrada do primeiro número, que é 16, aí a gente vai colocar em 4 no primeiro parênteses. Daí a gente precisa de outro número para colocar dentro do parênteses, e a gente vai pegar o terceiro número, que é 81, e justamente a raiz quadrada de 81 é 9. E a gente obtém os dois números do parênteses. Aí a gente vai pegar o 2, multiplicar por 4x e o segundo número do parênteses, que é o 9y. E daí a gente obtém o resultado 72xy, que é justamente o segundo número da linha. muito bem. Não é assim? É exatamente, João. Muito bem, parabéns. É desse jeito. Ok, professora. Ok? Pronto. Então, essa parte de trinômio ficou mais tranquila, não foi? Sim, a outra parte, depois vocês dêem uma estudadinha. Que a gente começou. Tá certo, professora. A gente começou da página 47, que foi diferença entre dois quadrados. Também não é difícil, não, tá, gente? O que, assim, o que fica ruim é se juntar todos os casos de produtos notáveis e todos os casos de fatoração. Mas como a gente viu antes das férias, uma parte, a gente viu os produtos notáveis primeiro, e depois viu a metade de fatoração. Aí a gente viu só essa parte, né? Aí agora a gente está vendo os dois últimos casos, o terceiro caso e o último caso, que é trinômio quadrado perfeito. Aí vai ficar menos conteúdo no sentido de ter todos juntos os casos de fatoração, tá? Aí por isso que se torna mais simples. Sim, aí vocês não esqueçam, eu não sei se eu passei na aula passada, página 48. Vocês lembram se eu passei para casa? Eu esqueci de anotar no meu caderno aqui. Mas você já faz essa página 48. Tá Atividade de. certo, professora. A gente faz hoje. Façam Certo. bem direitinho, e se tiverem dúvida, você já traz sexta. Não, não deixe acumular, não, tá certo? Tá certo, professora. E é o que vocês viram hoje e nas aulas anteriores, já vão praticar nessas questões. E pelo que eu vi aqui, elas não estão. Não tem nada tão complicado. É bem semelhante ao que eu fiz na aula. Quando tem alguma coisa diferente, aí geralmente eu falo. Pronto, aí agora eu vou para a página 49, tá bom? Ainda tem Tá alguma certo, dúvida? professora. Certo. Eu posso apagar? Ivone terminou? Pode pagar, professora. Pronto, vou para a página 49. A Terminei, gente, professor. Tá certo. certo. Nessa página 49, a gente vai ver outros exemplos de fatorações, tá? Então, nesses exemplos de fatorações, a gente pode utilizar dois casos ao mesmo tempo. Aqui a gente só está utilizando apenas o caso de trinômio quadrado perfeito. Mas eu vou explicar agora exemplos que a gente pode utilizar tanto o trinômio como o outro caso de fatoração, tá? Então, eu vou apagar aqui e escrever os exemplos para a gente concluir essa parte de fatoração de uma vez, né? Página 49. Certo.
Olha, gente, essa parte agora página 49. Ele diz assim, outras fatorações. Então, a gente vai precisar relembrar um pouquinho os outros casos de fatorações, que é fator comum em evidência. Eita, só um momento, eu vou colocar aqui a bateria no notebook, senão vai descarregar. Só um instantinho, viu? Pronto, já coloquei o carregador aqui que deu um aviso aqui que ia descarregar. Pronto, então a gente vai utilizar aqui, ó. Se você ver esse exemplo aqui, pessoal, ó, 3x ao quadrado menos 75, ele não é um trinômio. Então, eu não posso usar o caso de fatoração, que a gente viu agora há pouco. Certo? Não vou poder usar. Aí, se você observar, o caso anterior a trinômio quadrado perfeito, que é o terceiro caso, se chama diferença entre dois quadrados. Nesse caso, eu também não vou poder usá-lo. Por quê? Eles só é utilizada a diferença entre dois quadrados. Tem dois termos? Tem. Eu precisaria extrair a raiz do primeiro e do segundo termo. Então, a raiz não tem a raiz exata de 3, nem a de 75. Tá? São raízes que não são exatas. Então, não posso usar nem o terceiro caso, que é a diferença entre dois quadrados. Depois dele, uma estudadinha, tá? No terceiro, nesses últimos casos. Nem posso usar o trinômio quadrado perfeito. Aí a gente vai utilizar os casos anteriores de fatoração, que foi aquele primeiro caso, que chama fator comum em evidência. Então, aqui, eu vou utilizar, ó, aí vocês têm que dar uma lembradinha, tá? Aqui tem 3 e aqui tem 75. Então, a gente vai encontrar o fator que está se repetindo nos dois termos ao mesmo tempo. Então, se você observar aqui, ó, aqui tem 3, aqui tem 75. Mas você pensa, então não tem termo em evidência. Com relação às incógnitas, não tem, né? As letras não tem termo em evidência, mas com relação aos números, vai ter, tá certo? O 3, eu posso escrever, vou dar uma lembrada agora. O 3, eu posso escrever 3 vezes 1. E 75, como é que eu posso escrever 75 como um múltiplo de 3? Ó, 75, eu posso escrever como 3 vezes 25. Veja se não é. O triplo de 25 vai dar 75. Então, aqui você observa que você tem um fator comum já. Quem é o fator comum? É o número que se repete tanto nessa multiplicação como nessa. Então, aqui a gente tem o número 3 como fator comum em evidência, tá? Vou escrever aqui o fator. Esse é assunto da página 49, né? No caso, esse não é assunto novo, é porque aqui ele está colocando outras fatorações e que você pode utilizar dois tipos de fatorações ao mesmo tempo. Então, aqui a gente está usando o caso de fator comum em evidência. Então, a gente descobriu aqui que o 3 ele é fator comum, porque tanto se repete como múltiplo de 3 e como múltiplo de 75. Aí eu vou abrir e fechar parênteses e colocar o sinal central. Aqui, esses casos de fator comum, é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, para dar 3x ao quadrado, se ele já tem 3, que número eu devo colocar aqui dentro do parênteses? Para dar 3x 2. Não, se eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 vezes 3, aí não corresponde a 3x ao quadrado. Já tem 3 fora do parênteses, que é o fator comum.
Que número eu devo colocar aqui? Que aparece aqui, ó. Se eu já tenho 3, tem que dar 3x ao quadrado. Então, eu devo colocar esse x ao quadrado. Ó. Veja bem, viu, João? E o pessoal também. Se eu colocar x ao quadrado e multiplicar por 3, eu vou ter exatamente o termo anterior. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Ok? Ok. Aí, professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Ali naqueles números, como 3 deu 3,1? Não, esse ponto é de multiplicação. Né? Ah, Por sim. exemplo, certo? Por exemplo, número 5. Como é que eu posso escrever 5 como uma multiplicação? Apenas 5 vezes 1. Certo? Esse pontinho é de Ah, multiplicação. entendi. Aí eu disse assim, como é que eu posso escrever 75 como uma multiplicação para dar 75? 3 vezes 25, né? Se a gente fizer 25 mais 25 dá 50, mais outro 25 dá 75. Você escreve Entendi. como múltiplo, entendeu? Agora Por exemplo, entendi, professora. entendeu? Se fosse Entendi. 100, aí você escreveria 10 vezes 10. Você tenta encontrar dois números que multiplicado deu o valor que está aqui. A gente faz isso para encontrar o fator comum. Aí o fator comum é o Entendi. número, entendeu? É o número que se repete, tanto nesse como nesse. Então a gente descobriu que foi 3. Ó. Aí depois disso, O 3 é o fator comum, né? certo? O 3 é o fator comum. Depois disso a gente tem que descobrir os termos que devem ficar dentro do parênteses. Esses termos são os termos que faltam, e multiplicado por 3 vai dar exatamente esses resultados aqui. Por exemplo, aqui, Entendi. entendeu? Esse espaço aqui está vazio, né? Que a gente deve encontrar esse número. Mas eu já tenho 3 que está multiplicando, que é o fator comum. Que número multiplicado por 3 vai dar 75. No caso do número, fica fácil de ver, ó, porque a gente já tem o 25 aqui, ó. Se eu pegar e colocar 25 vezes 3, vai dar 75. Então, o número que está faltando aqui, você pode olhar aqui. A letra não poderia, porque aqui só tem números conhecidos, né? No caso da letrinha que a importa, a gente olharia para aqui, tá certo? Então, Então a gente vai colocar 25 nesse espaço? isso, vai colocar 25, porque se a gente multiplicar 3 vezes 25, volta para 75, tá correto. Você faz Entendi. entendeu? Você faz a prova, né? 3 vezes 25, 75. 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. Então, o que, é que a gente fez? A gente colocou esse polinômio, que no caso é um binômio, que tem dois termos, né? Não precisa chamar de binômio, não. Chama só de polinômio ou expressão algébrica. Esse aqui, a gente fatorou pelo caso de fator comum em evidência, certo? Aí é isso que a gente está relembrando, quando ele fala outras fatorações. Entendeu essa primeira parte, gente? Aí agora, ainda falta concluir aqui, tá? Aí agora, depois da gente fatorar, já está na forma fatorada de fator comum. Aí vocês observam que essa parte aqui é exatamente o nosso terceiro caso de fatoração. Deixa eu colocar aqui. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se não vai demorar muito. Só para eu relembrar vocês. Vou colocar o livro aqui. Um minutinho, viu? Enquanto eu coloco o livro aqui, só para relembrar para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Não, aqui adiantou muito. Ainda não tá aqui. Olha, gente, estamos nessa página aqui, ó. Outras fatorações. Eu estou explicando esse primeiro exemplo aqui, ó. Há polinômios que podem ser fatorados mais de uma vez. Aí esse aqui, ó, eu acabei de fatorar esse. Aí vejam bem, tem uma segunda parte ainda para a gente fazer. Mas deixa eu só voltar aqui para vocês darem uma lembradinha. Isso aqui a gente já estudou. O quarto caso, acabamos de estudar agora há pouco. Pronto, é esse terceiro caso aqui que a gente vai utilizar agora, nesse exemplo que eu estou fazendo no quadro. O terceiro caso de fatoração é diferença entre dois quadrados.
que é a seguinte, ó, por exemplo, observem aqui, tá, no livro. Se você tiver dois números em que pode ser extraída a raiz quadrada deles, por exemplo, o x ao quadrado, você extrai a raiz de x ao quadrado dá x, e a de 64 dá 8. Aí você escreve como um produto. Você coloca x mais 8 e multiplica x menos 8. Isso aqui se chama quadrado, não, desculpa, diferença entre dois quadrados. Né? Que está aqui, ó. A diferença é esse menos entre dois quadrados. Ou seja, entre dois números que você pode extrair a raiz quadrada. É isso que a gente vai utilizar aqui nessa página. Nessa página aqui, 49, que é esse exemplo que eu estou fazendo no quadro, tá? Então, vamos continuar, ó. Aí, o nosso objetivo aqui, né, onde ele diz outras fatorações, é você utilizar os outros casos de fatorações, sem ser exatamente os dois últimos que a gente estudou, que foi trinômio, quadrado perfeito, e o quadrado da diferença. Então, aqui eu vou utilizar dois ao mesmo tempo. Eu já utilizei um, que foi fator comum. O próximo agora, ó, eu acho que eu vou fazer aqui embaixo, que aqui do lado talvez não dê para ver. Ó, eu vou pegar esse 3, vou repetir, e esse, veja bem, viu, para não se confundir, porque aqui precisa de mais cuidado. X ao quadrado menos 25 se chama diferença entre dois quadrados. Por que a diferença? Ó, por causa do menos aqui, e você pode extrair a raiz quadrada desses dois primeiros termos. Então, eu vou extrair a raiz aqui de x ao quadrado, vai dar x, eu vou escrever esse menos, ó, e raiz de 25 vai dar 5. Ou seja, primeiro eu fatorei esse polinômio, coloquei ele no caso de fator comum em evidência. Depois eu observei que existe um outro caso de fatoração. Aí é isso que eu estou fazendo agora, que é diferença entre dois quadrados. Ou seja, tem dois números que eu posso extrair a raiz quadrada, que é x ao quadrado que deu x e 25 que deu 5. E agora é só multiplicar pelo oposto aqui. X menos 5 e multiplica x mais 5. Pronto, aí aqui não tem mais não. Aqui não tem mais, já está na forma fatorada final. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, aqui conclui, tá? No mesmo jeitinho lá no livro, tá? Aí eu vou fazer esse outro exemplo para eu concluir, tá bom? Fazer mais esse outro exemplo. Então, gente, mesmo que a gente tenha começado agora no terceiro trimestre, com esses dois últimos casos de fatoração, né, que é trinômio quadrado perfeito, e diferença entre dois quadrados, mas vocês dão uma revisadazinha em fator comum, tá certo? Porque a gente pode utilizar nesses casos em que vem mais de um caso de fatoração, como esse exemplo aqui. Ó, vamos fazer esse outro exemplo, tá? Eu vou concluir aqui nessa parte. Se vocês observarem aqui, ó, veja bem como é que vocês vão identificar quando tiverem os exercícios referentes a esse aqui, não ao outro, tá? Aqui eu tenho 3 termos, não tenho, pessoal? Ó, 1, 2, 3 termos. Certo? Eu tenho 3 termos. Mas eu posso extrair a raiz. Eu posso extrair a raiz aqui do primeiro termo apenas de 4, de x ao cubo eu não posso. Aqui teria que ter um 3. Mas tem um 2 omitido, né? Que é o quadrado, tá bom? Então, esse termo aqui, ele não é quadrado perfeito. Apesar de ter 3 termos. Veja bem, viu, onde eu quero chegar. Para vocês entenderem direitinho. O último termo, eu posso extrair a raiz do último termo? Não, porque ele não está elevado ao quadrado. Então, eu já descarto a possibilidade dele ser dele ser o quarto caso de fatoração, que é o que a gente terminou no início da aula de hoje. Que é o caso de fator comum, não, desculpa, trinômio quadrado perfeito, que são tantos que eu já estou... Certo? Então, não pode ser um trinômio aqui, porque eu não tenho o primeiro e o terceiro termo em que eu posso extrair. Pode ser diferença de 2 quadrados? Não, porque só tem 3 termos. Para ser diferença, teria que ter 2 termos e cada um elevado ao quadrado, como foi esse caso aqui. Então, qual o outro caso de fatoração que a gente tem? Fator comum em evidência. Então, só pode ser fator comum em evidência.
Aqui, ó, se tivesse o 4 aqui, nesse segundo termo e no terceiro termo, quem seria o fator em evidência se tivesse o 4? Nos três termos. O fator em evidência seria o 4, mas ele não está aqui no último termo. Então, nesse aqui, nesse exemplo, não tem fator comum em evidência de número conhecido. Vai ter de letra, tá? De importa. Então, quem vai ser o fator comum aqui? Quem vai ser o fator comum, gente? Vamos lá? Qual a incógnita que está se repetindo nos três termos? 4. Não, X? a incógnita, sem ser o número conhecido. Porque X. o número... Isso, muito bem. X é o fator, muito bem. É o fator comum que se repete nos três termos ao mesmo tempo. Então, X se chama de fator comum. Aí a gente volta lá para o caso de fator comum em evidência. Certo? Aí agora, eu vou colocar esses sinais aqui mais, e vou fechar parênteses, porque a gente vai encontrar esses três termos. Esses três termos são exatamente os que multiplicaram por x vai dar o número de cima. Sim, gente, aí eu não sei se você lembra. Quando tiver fator comum relacionado com incógnitas, com letras, você coloca com menor expoente. Não coloque 3 aqui não, senão vai dar problema dentro do jogo. Sempre a letra que estiver se repetindo, que for fator comum, é com menor expoente, tá? No caso é x. Sim, aqui tem um quadrado. Eu esqueci até de botar. Aqui tem um quadrado, não vai fazer diferença aqui não. Aí vamos encontrar esses termos. Faltam esses termos aqui. Aí eu pergunto a vocês, ó. Se aqui tem x, concentre-se bem aqui, tá? Já já a gente conclui essa parte. Se aqui tem x, que é o fator comum, que a gente observou que é a incógnita que se repete nos três termos ao mesmo tempo, e ela com menor expoente. Que número eu devo colocar aqui nesse espaço para dar 4x ao cubo, se eu já tenho x? Tá faltando um 4, ó, porque 4 vezes x já vai dar 4x, mas para dar o cubo, eu preciso colocar x ao quadrado. Porque a gente lembra lá da potenciação, que a soma dos expoentes na multiplicação dá exatamente o expoente anterior. Então, se eu colocar 2 e somar com 1, dá 3. Então, aqui só pode ser x ao quadrado. Certo? Vamos para agora encontrar o segundo termo. O segundo termo é 4x ao quadrado. Então, a gente já sabe que está faltando o número 4 aqui, ó. Que aqui tem 4. Se você multiplica 4 vezes o fator comum, que é x, já vai dar 4x. Mas ainda não corresponde ao que tem aqui. Aqui está x ao quadrado. Então, eu preciso de mais um x aqui, ó. Um x elevado a 1. Porque se eu multiplicar x vezes x, somando os expoentes aqui, 1 mais 1 vai dar 2. Então, aqui eu já encontrei esse termo. E por último, vejam bem. Para dar x, se eu já tenho x, que número eu devo colocar aqui nesse último? Pode falar, se errar não tem problema não. X? Olha, João, se eu colocar x aqui, ó, e multiplicar por x, ó, x vezes x. Aí vai somar os expoentes e vai ficar x ao quadrado. Ele não vai corresponder ao x que está aqui. Então, o único número que eu posso colocar aqui. Veja 4? Tá? Se eu botar 4 vezes x, dá 4x. Não corresponde ao terceiro termo. Então, só pode ser 1 aqui. Certo? 1 vezes x dá 1x, ou apenas x, que corresponde a esse. Essa foi mais difícil, não foi? Foi, professora. Mas eu digo o seguinte, se vocês praticarem, vocês vão ver isso bem mais simples do que estão vendo agora, porque aqui a gente está utilizando dois em um. Ou seja, a gente está fazendo os casos de fatorações que a gente estudou e acrescentando um outro caso também. Aí, professora, só é necessário quando não tem mais nenhum número ou fator, né, que dê certo, né? O que der Aí certo. coloca Você só 1. coloca o número aqui, multiplicado pelo fator comum que você encontrou, para dar certo o terceiro termo aqui. Certo, então? Certo.
No caso aqui, a gente já fez a primeira fatoração. A gente utilizou o fator comum em evidência. Agora, se você observar, dentro desse parêntese, existe um outro caso de fatoração, que a gente já viu hoje. Que caso é esse? Consegue identificar? Deixa eu repetir esse X aqui, ó. Olha. Então, que caso seria esse de fatoração? Onde tem 3 termos e eu tenho 2 deles que eu posso extrair a raiz quadrada. E aí, quem pode me dizer? Trinômio quadrado perfeito? Muito bem, João. Trinômio quadrado perfeito, tá vendo? É por isso que eu gosto de perguntar e vocês raciocinarem, que assim é melhor do que eu sair explicando. Exatamente. Então, isso aqui se chama trinômio quadrado perfeito. Então, a gente já fez um primeiro, já utilizamos um primeiro caso de fatoração e dentro desse caso tem um outro caso que se chama trinômio quadrado perfeito, que é o que está dentro do parênteses. Então, eu posso extrair a raiz do primeiro termo e do terceiro termo. Extraindo a raiz de 4x ao quadrado vai dar quanto? Raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x, tá certo? Aí eu escrevo o sinal central, deixa eu fechar logo esse parênteses e colocar o quadrado. Por que eu coloquei o quadrado? Porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, onde eu posso extrair a raiz do primeiro e do terceiro termo. E quem é a raiz quadrada de 1? 1. Pronto, tá feito aqui. Então, a gente pegou. Quando ele fala em outras fatorações, é porque existe mais de um caso de fatoração no mesmo exemplo. Pronto, aí com isso aí a gente concluiu. Não é simples, professora. Não é? É só porque tem que dar uma relembrada, né, não? É. Aí, vocês não deixem de fazer, não, tá? A atividade da página 48, que é para praticarem Tá bom, os professora. 2 últimos casos de fatoração. Eu mando hoje. A página 49 eu só vou passar depois, na sexta-feira. Que Bom dia, todo mundo já terminou. Sim. Yasmin terminou, Caio, Samanta, Ivone, Micael. Sim, professor, terminei. Sim, professor. Sim, professor. Ok, então só um minuto, recreio 9h20, a gente volta. Tchau. Tchau, bom intervalo. Até sexta. Pronto, Patrícia, obrigado, viu? Tá, por nada, Marconito. Tchau, um abraço. Oxe, desembestou aqui. Foi pra outro toque. Bom dia para você até sexta-feira, viu? Tá certo, igualmente. Até sexta. Tchau. Tchau.